Olá, queridos amigos, estimados irmãos, irmãs, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para a nossa vida. Que a graça de Jesus esteja sobre nós para compreendermos a sua palavra. Desde a criação, o Senhor sempre teve a sua igreja. Desde a criação, Deus sempre teve os que o adoraram na beleza da sua santidade. E nós, hoje, como igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, levamos o legado da igreja do passado. Vivemos esse legado, E pregamos esse legado, as verdades da palavra do Senhor. E nós somos chamados, então, para fazer a diferença neste mundo, para sermos sal da terra, fazendo a diferença nesse mundo, para ser a luz do mundo, fazer a diferença nesse mundo. Então, o Senhor confia à sua igreja remanescente nesses últimos dias o seu legado, depositários da sua palavra, Então precisamos estar unidos, precisamos estar em comunhão com Deus e uns com os outros. Precisamos buscar a cada dia a presença do Senhor. Precisamos prestar cultos ao Senhor. Precisamos estar envolvidos nos trabalhos da igreja, em união. Precisamos estar em comunhão uns com os outros. Precisamos, então, também buscar a instrução da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como norte da sua palavra, que ela nos guiará em todas as situações. A palavra de Deus é eficaz para transformar a vida de cada um daquele que busca a Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz para a vida do pecador, que busca ao Senhor com sinceridade. João 17:21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós vemos aqui o desejo de Jesus para a sua igreja, a unidade, já lá no passado, Viver em união, viver em plena união uns com os outros, e assim demonstraremos a glória de Cristo na nossa vida. Demonstraremos o testemunho de Jesus na nossa vida quando andamos em união, praticando a palavra do Senhor no nosso viver diário. Com fervor, os professos seguidores de Cristo devem tentar responder essa oração em sua vida. Então, com fervor, os professos seguidores de Cristo devem tentar responder essa oração em sua vida. Precisamos colocar em prática esse desejo de Jesus expresso na sua oração em favor da sua igreja, para que possamos ter unidade uns com os outros e buscar esta unidade também em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós temos unidade com a divindade, os três poderes que estão no céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão à disposição de cada um de nós para mudar a nossa vida, transformar, guiar o nosso ser e também guiar a sua igreja até os finais dos séculos. O primeiro tópico vem nos falando orando em prol da união. A vontade de Cristo é que haja união, que haja harmonia no seio, no meio da sua igreja. Nós vamos ver aqui alguns princípios importantes para isso. A letra A, que problema que levou à crucificação se manifestou entre os discípulos. Por isso que princípio novo Jesus introduziu na última ceia da Páscoa, Lucas 22:24, João 13, 34, 35, João 17, 21. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então nós vemos aqui a resposta já do primeiro questionamento, Qual problema levou à crucificação e se manifestou entre os discípulos? Nós vemos aqui o desejo de supremacia. Os discípulos estavam agora se perguntando quem seria o maior, com o desejo de supremacia um sobre o outro. Não é eu que devo ser o primeiro-ministro, é eu que devo estar em evidência. Cada um queria puxar para o seu lado, E esse desejo aqui de ser o maior na igreja levou os discípulos a dissensões, a descontentamentos, levaram a estar em brigas, ciúmes, porfias, invejas uns dos outros, orgulho e egoísmo. Então, esse tipo de situação abre portas para todo esse tipo de males, E essa situação, nós podemos relembrar que ela aconteceu lá no céu também.
Lúcifer não estava contente com a sua posição. Lúcifer, levado pelo orgulho, pela cobiça, teve o desejo de supremacia, de ser igual ou superior a Deus, né? De estar em numa posição que não era a sua posição. E, infelizmente, esse tipo de situação destrói a Igreja de Deus, destrói os relacionamentos e atrapalha o trabalho, né? Atrasa o trabalho da obra de Cristo aqui na Terra. Por isso que Cristo ele relembrou aqui um dos princípios básicos para os seus discípulos. E nós vamos ver que princípio Jesus introduziu, né, na ceia ali na Páscoa. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Cristo aqui relembrou aos seus discípulos, relembrou à sua igreja um princípio básico, né? A prática do amor, ela demonstraria verdadeira união. A prática do amor entre os discípulos, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, vivendo em amor uns com os outros, eles, então, naturalmente viveriam em união, representariam a Cristo, demonstrariam um bom exemplo, seriam naturalmente testemunhas de Jesus aqui nessa terra, dariam um bom testemunho e mostrariam que em sua vida tiveram um encontro com Jesus, né? E estando assim vivendo em união, não viveriam em contendas, não viveriam em brigas para saber quem é o melhor, que a ideia de um é melhor do que a do outro, né? Mas buscariam a união, não buscariam mostrar quem é o mais importante, né? Agora, vivendo em amor, haveria humildade, vivendo em amor, haveria a compaixão, deixariam de lado as suas diferenças, né? E todos se contentariam com a posição em que Deus os chamou. Todos viveriam para a glória de Deus. E revelariam a união de Deus na sua vida. Estando em Cristo, demonstrariam na prática que eram verdadeiramente seguidores de Jesus. Então, somente vivendo o verdadeiro amor no coração é que nós podemos experimentar, ter a verdadeira união. É que demonstramos que somos fiéis à palavra do Senhor. A letra B, como nós podemos alcançar a harmonia? Como podemos alcançar a harmonia? João 17, 23, Isaías 52, verso 8, Colossenses 1, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado. Então nós vemos aqui um princípio fundamental, princípio básico para vivermos em verdadeira harmonia. Precisamos estar em Cristo. Vivendo em Cristo é que nós alcançamos então verdadeira harmonia, verdadeira união. Viveremos o verdadeiro amor, né? Que será expresso na união e na harmonia entre os irmãos, na comunhão. Então, o resultado de termos um verdadeiro relacionamento com Cristo é que teremos um bom relacionamento com o nosso próximo. Agora, ligados a Cristo, esse é o requisito, né, para podermos alcançar verdadeira harmonia. Viver em Cristo Jesus, né, vivendo uma vida de união, vivendo uma vida de amor, de humildade, porque estando em Cristo, Ele nos dá a capacidade de termos verdadeira humildade, verdadeira união e harmonia, estando juntos em Cristo, né? Exultaremos e louvaremos ao Senhor. Estando em Cristo, teremos a alegria de estar em comunhão uns com os outros. Estando uns com os outros, em verdadeira união, exultaremos juntos, louvaremos ao Senhor juntos. Então, estando em Cristo, nós permaneceremos firmes na fé, nessa fé que uma vez foi entregue aos santos. Isaías 52, verso 8. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão,
quando o Senhor fizer Sião voltar. Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, vemos aqui que, estando em Cristo, permaneceremos firmes na fé, teremos união, juntamente exultaremos, louvaremos ao Senhor, juntamente daremos testemunho que Cristo está na nossa vida. E assim alcançaremos a união, sintonia, né? Como um povo. A letra C. O que é a harmonia? Nós já a alcançamos. Então, Atos 2, verso 1. 1 Coríntios 1, verso 10. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então nós vemos aqui, irmãos, que a harmonia, né? Essa harmonia, ela envolve união, a harmonia envolve a união de pensamentos, a união de sentimentos, de objetivos em Cristo. Todos estamos no mesmo objetivo, pregar a mensagem de Cristo, pregar o reino do Senhor para que ele volte para salvar os pecadores. Então, irmãos, essa harmonia deve estar presente na nossa vida. Harmonia tanto na doutrina como no viver, né? União nas ideias, nos sentimentos, no mesmo objetivo, em levar Cristo a outras pessoas, não havendo dissensões, não havendo tolas discussões, né? Mas união, alinhamento na doutrina e no viver. Havendo então qualquer tipo de dúvida, as pessoas sentam, oram, buscam ao Senhor em unidade, né? E buscam a Deus as respostas, buscam em Deus as respostas. E assim a Igreja de Deus, ela vai demonstrando ter união no mesmo pensamento, no mesmo parecer, né? Dentro da doutrina e no viver. 1 Coríntios 1 e 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes estejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, né? Então, para que haja verdadeira união na Igreja de Deus e harmonia, precisamos estar em Cristo Jesus, né? Dando o mesmo parecer, vivendo a mesma fé, e assim nós testemunharemos do amor de Deus na nossa vida, né? Precisamos então refletir, pessoalmente, já alcancei essa harmonia com Jesus? Estou em harmonia com Deus? Porque, como consequência da minha harmonia com Jesus, da minha harmonia com Deus, estarei em harmonia com os irmãos também. Estarei em harmonia com o corpo de Cristo. Então, precisamos analisar a nossa própria vida, né? Não existirá a questão de impor a sua própria vontade, a ferro e fogo, né? Mas cada um observará, conforme a palavra de Deus, né? As situações e assim apresentaram as soluções devidas para o corpo da igreja. Mas essa verdadeira harmonia só acontecerá na nossa vida, irmãos, quando nós nos entregarmos a Jesus, quando nós nos entregarmos a Cristo, então haverá a verdadeira harmonia, haverá a verdadeira humildade, haverá a verdadeira união. Tudo isso depende da nossa entrega a Cristo. Mas precisamos fazer uma reflexão individual para ver se eu estou em harmonia, particularmente com Jesus, e se estou em harmonia com os meus irmãos, analisando a nossa própria vida, né? No final da nota diz assim: desse modo, evitem debates a respeito de ninharias, né? Então, existem muitas brigas na igreja, porque cada um quer impor sua vontade, o seu desejo, né? O meu departamento é mais importante, o outro é... Então, existem esse tipo de situações que devemos evitar. O amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo unirão o coração. Unirão o coração a coração quando cada um abrir as janelas da alma para o céu e fechá-las para a terra. Então, quando abrirmos nosso coração verdadeiramente a Cristo, quando passarmos a ter um relacionamento com Ele, a consequência é que haverá verdadeira união, verdadeira humildade no nosso coração, verdadeira harmonia na fé que uma vez foi entregue aos santos.
O segundo tópico, aqueles que o sucederam. Então, aqueles que sucederam à igreja primitiva, né? Agora nós vamos ver o que aconteceria com a igreja ao longo da história. A letra A, que problema a profecia apontou para a nova igreja? Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, um problema muito grave surgiu, e os profetas do passado previram, né, para a igreja, que no futuro da igreja primitiva, a apostasia iria se introduzir no meio da igreja, né? A apostasia, o afastamento dos ensinos bíblicos. Haveria distorção da verdade, e aqui nós vemos a característica de um poder religioso que foi, vamos dizer assim, a grande chama para essa situação, ensinando doutrinas errôneas, ensinando situações de distorções bíblicas, tirando o lugar de Cristo, colocando outros mediadores no lugar do Senhor. Então esse poder religioso apóstata, aqui o homem do pecado, o homem da apostasia, o anticristo, né? Veio com doutrinas humanas, distorcendo, desfazendo as verdades bíblicas, buscando então distorcer a verdade da palavra do Senhor, sentando no lugar de Deus, parecendo Deus, tomando as funções do próprio Cristo de mediador entre Deus e os homens, né? Isso aconteceu e é historicamente provado na Bíblia Sagrada e na história. Então a igreja do passado sofreu essa intromissão da apostasia e nós vemos hoje, né, esse poder por aí corrompendo a muitos e passou a ensinar a muitos de forma enganosa. Passou a ensinar a muitos de forma contrária ao que a Bíblia diz, né? Distorcendo os mandamentos da palavra de Deus e várias doutrinas bíblicas que a igreja primitiva no passado praticava. A letra B, qual é a melhor maneira de identificar os verdadeiros mestres? João 10, 27 a 29. Então, a melhor maneira de identificar os verdadeiros mestres: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu, meu Pai que me deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então nós vemos aqui que os verdadeiros mestres, os verdadeiros ensinadores da palavra de Deus, eles ensinam com retidão em base daquilo que eles receberam de Cristo. Eles são ovelhas do próprio Cristo, eles ouvem a voz de Cristo. E eles ensinam a verdade bíblica, puramente bíblica, com retidão e amor, porque eles ouvem a voz do verdadeiro pastor. E não distorcendo a verdade como o poder religioso que apareceu, distorcendo a verdade, trazendo apostasia, né? Mas ensinam a verdade bíblica como ela é em Cristo Jesus, a verdade bíblica sem adulteração. Então, os verdadeiros mestres, nós devemos estar atentos. Como nós podemos identificar? Estudando a palavra de Deus, tendo um contato real com Cristo, quando surgirem os falsos profetas e falsos mestres e falsos pastores, nós logo saberemos identificar com o auxílio do Espírito Santo, porque nós temos relacionamento com a palavra de Deus dia a dia. Então, os verdadeiros mestres, eles são provados. Os verdadeiros mestres são provados pela palavra de Deus. Eles passam pelo crivo da Bíblia Sagrada. Por assim diz o Senhor, pelo está escrito, a lei é o testemunho, se não falarem assim, nunca verão a alva. Então, os verdadeiros profetas, os verdadeiros mestres, eles passam pelos critérios de aprovação da palavra de Deus, né? E se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
com o auxílio do Espírito Santo, nós saberemos identificar os falsos mestres e falsos guias, falsos pastores que tentam deturpar a palavra de Deus, né? Desde o passado e hoje também atualmente, muitos se levantarão dizendo estar no nome de Cristo, mas estão adulterando a palavra de Jesus. Ao estudarmos a palavra de Deus com espírito de sinceridade e humildade, o Senhor nos dará o entendimento e saberemos então discernir entre o falso e o verdadeiro. Quando surgem erros e líderes ensinam como se fossem verdade bíblica, os que estão ligados a Cristo não confiam no que o pastor diz, mas, como os nobres bereanos, examinam diariamente as Escrituras para ver se as coisas são assim. Quando descobrirem qual é a palavra do Senhor, tomarão assim uma posição ao lado da verdade. Então, muitas pessoas sinceras estão em vários apriscos, né? E quando elas descobrem a verdade, não confiam apenas no que o homem diz, mas estudando a palavra de Deus, tendo um relacionamento com Cristo contínuo, elas descobrem a verdade pelo estudo da palavra, então elas tomam posição à verdade. Olha, a verdade é essa. E não como estão ensinando de forma distorcida. O Espírito Santo vai dando entendimento, vai dando capacidade da pessoa compreender a verdade. E quando descobrirem qual é a palavra de Deus, do Senhor, tomarão uma posição ao lado da verdade. Ouvirão a voz do verdadeiro pastor dizendo: este é o caminho, andai por ele. Assim vocês serão educados para transformarem a Bíblia como numa conselheira. Desse modo, vocês não ouvirão a voz de um estranho para o seguirem. Muitos sinceros, cristãos sinceros, crentes sinceros estão apenas esperando para que alguém lhes leve, né, a palavra da verdade. E muitos estão em lugares onde a palavra de Deus está sendo adulterada. Mas Deus dará oportunidade a todos para conhecer a verdade conforme ela é em Cristo Jesus, conforme ela é originalmente. A letra C. Que chamado Cristo faz aos verdadeiros crentes em todos os lugares, porque eles decidem se separar daqueles a quem amaram por tanto tempo. João 10:16, Apocalipse 18, verso 4. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me congregarei, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. E ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Então, quando estudamos a palavra de Deus e descobrimos a verdade, como nós vemos aqui que muitas pessoas sinceras, ao estudarem a palavra de Deus, descobrem a verdade, elas tomam posição ao lado da verdade, né? E Cristo faz o chamado a todo sincero estudante da sua palavra, né, para que se una verdadeiramente àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nesses últimos dias muitos virão, abraçarão a verdade, tomarão posição ao lado da verdade, esses sinceros estudantes da palavra de Deus. Então Cristo faz o chamado a todos, muitos que não estão no seu aprisco verdadeiro, mas são sinceros, fiéis naquilo que conhecem. E eles ouvirão a voz do seu pastor e estarão juntos com aqueles que buscam viver verdadeiramente os preceitos bíblicos sem adulteração. Então, os verdadeiros crentes e sinceros que estão em outros apriscos, eles ouvem a voz do Senhor. E por que eles decidem separar-se? Porque alcançaram a luz, né, que vai aumentando dia a dia, como a luz da aurora, o conhecimento da palavra de Deus vai aumentando e a pessoa vai compreendendo. E ela vê que não pode ser mais participante daquele lugar que ensina distorções da palavra do Senhor. Então ela não pode mais concordar com o erro e ali sai, né? Mesmo amando a igreja que conheceram no passado, conhecendo vamos dizer assim, as tradições dos seus pais, da sua família e parentela, mas ao alcançar o conhecimento divino, a luz progressiva da verdade, essa pessoa toma então a posição ao lado dos ensinos da palavra de Deus verdadeiramente, posição ao lado da verdade. Então ela sai para não ser participante, né, das consequências do pecado daqueles que distorcem a palavra de Deus.
E assim o Senhor tem muitas almas que um dia se juntarão ao povo remanescente, todos aqueles que são sinceros estudantes da palavra do Senhor. Aqueles a quem ele almeja reunir, como ovelhas do seu pasto, andam espalhadas em meio aos lobos. Então, muitos sinceros estão em muitos lugares onde muitas pessoas, onde falsos mestres estão distorcendo a verdade. Mas quando tiverem um relacionamento com Cristo, quando começarem a estudar verdadeiramente a palavra de Deus, alcançarão conhecimento, alcançarão uma maior luz. E assim tomarão partido, se posicionarão ao lado da verdade bíblica. Né? Às vezes está numa igreja onde não guarda os mandamentos do Senhor completamente. Depois que descobrem como realmente deve ser a guarda dos mandamentos do Senhor, por exemplo, essa pessoa se decide pela verdade. E agora passa a viver em união com aqueles que praticam a fé na Bíblia Sagrada de forma original. Com frequência, os que seguem os passos dos reformadores se veem forçados a se afastar das igrejas que amam com o objetivo de divulgar o claro ensino da palavra de Deus. Por isso, o próprio ensinamento da luz obriga aqueles que a buscam a abandonarem a igreja de seus pais, para que possam prestar obediência. Então, muitos saem e sairão, né, dos lugares onde há meias verdades para onde há a verdade completa, porque compreenderam a luz progressiva da palavra de Deus e para prestar obediência verdadeira ao Senhor. A melhor forma é estar em união com aqueles que pregam a verdade bíblica de forma original. A letra D, após nos separarmos, como sobrevivemos e por que precisamos fazer parte do rebanho. Romanos 12, 4 e 5, Efésios 4, 25, Efésios 2, 19, 1 Coríntios 12, 27. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Assim já que não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, aqueles que alcançam o conhecimento em Cristo Jesus, que alcançam mais luz da sua palavra, eles sobrevivem pela graça de Deus como membro da verdadeira igreja de Cristo aqui na terra. Né? E Cristo, que é o cabeça da sua igreja, guia essa alma fervorosa, guia essa alma sincera em toda a verdade e guia a sua alma sincera à sua verdadeira igreja. E precisamos fazer parte da sua verdadeira igreja, fazer parte do rebanho de Cristo. Por quê? Porque na igreja de Cristo nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de praticar os seus ensinos, a verdade bíblica pura, né? Já não seremos mais chamados estrangeiros, forasteiros, mas seremos chamados concidadãos dos santos. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo por meio da igreja de Deus. E fazer parte da igreja de Cristo aqui na terra é fundamental para o nosso aperfeiçoamento pessoal em Cristo Jesus e também para andarmos em união com os irmãos de fé. O terceiro tópico vem nos falando o aperfeiçoamento dos santos, ou aperfeiçoando os santos. A letra A. O que Deus fornece com o objetivo de ajudar a igreja e com que propósito? Efésios 4, 8, de 11 a 14. 1 Coríntios 12, verso 18. Por isso, assim diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo.
para que não sejamos meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. 1 Coríntios 12 e 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então Deus concedeu à sua igreja os dons, né? Os ministérios de cada pessoa. Deus chamou cada um e a cada um o Espírito Santo concedeu dons conforme a sua vontade. Concedeu então para a sua igreja os dons com o objetivo de aperfeiçoar aquelas pessoas, aperfeiçoar então a sua igreja, aperfeiçoar a sua obra, com o objetivo de aperfeiçoar a igreja do Senhor, né? Então, dentro desse conjunto de obra, todos os dons trabalhando em unidade, um canta, o outro prega, o outro tem o dom de cuidar, o outro tem o dom, né, de ensinar. Então, tudo isso, dentro do conjunto, a obra sai completa. E aqui vem falando alguns ministérios, alguns dons que Deus chamou, né? Uns para apóstolos, pastores, profetas, né? Tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. Tudo isso para contribuir para o avanço da obra de Deus aqui nesta terra. Então, cada dia precisamos refletir, né? O que estou fazendo com o dom que Deus me deu? Cada dia devemos, então, exercitar os dons e o chamado de Deus na nossa vida, os dons que Deus confiou a cada um de nós, porque trabalhando em união todos os dons, haverá o aperfeiçoamento dos santos, da obra do Senhor, e juntos alcançaremos muitos corações para a salvação em Cristo Jesus. Ao enviar seus ministros, nosso Salvador concedeu os dons aos homens, pois por estes comunica ao mundo as palavras da vida eterna. Então, por meio dos dons, Deus comunica a palavra da verdade, a palavra da salvação, da vida eterna. Esse é o meio que Deus ordenou para o aperfeiçoamento dos santos no conhecimento na verdadeira santidade. A obra dos servos de Cristo não é apenas pregar a verdade. Eles devem cuidar das pessoas, responsabilizando-se por elas como quem presta contas a Deus. Devem reprovar, aconselhar e admoestar com longanimidade e doutrina. Então, Deus chamou cada um dentro da sua competência, né? Uns para pregar, outros para ser uma bênção com o dom da assistência social, outros para trabalharem com crianças, né? São diversos dons, outros para ensinarem o canto, para trabalharem com a música na igreja, e todos exercendo o seu dom, haverá a perfeição em Cristo, né? Haverá um trabalho completo em Cristo Jesus, e isso resultará em ganho de almas para o reino da glória. Todos os que têm sido abençoados pelo trabalho do servo de Deus devem, de acordo com a sua capacidade, se unir a ele a fim de trabalhar pela salvação das pessoas. Então, quando nós olharmos uma pessoa desenvolvendo o seu dom, vamos nos unir a ela, né? Não jogar pedra, não falar mal, né? Mas incentivar a pessoa a cada dia a exercer o seu dom, não tratar com egoísmo e com inveja, mas reconhecermos o dom que Deus deu àquela pessoa e se unir, né? Unindo os dons, Deus abençoará, porque haverá a salvação de outras pessoas. Esta é a obra de todos os verdadeiros crentes, ministros e povo. Devem ter em vista o grande objetivo, cada um tentando preencher sua posição apropriada na igreja, e todos trabalhando juntos em ordem, harmonia e amor. Aqui é a verdadeira união, né? Ordem, harmonia e amor. A letra B. Qual é o propósito dos vários dons na igreja? Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, porém. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muito. Então, o objetivo aqui, o propósito dos dons, é o aperfeiçoamento dos dons, do corpo de Cristo, é o aperfeiçoamento da pessoa que tem aquele dom em Cristo Jesus, e é o trabalho.
O objetivo dos dons é o trabalho para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Quando nós tomamos a glória de Deus, isso é pecado, assim como Lúcifer tentou tomar a glória de Deus para si. Se Deus me deu um dom, um talento, irei exercer para a glória e para o serviço da causa do Senhor. Então nós devemos trabalhar em união e harmonia, alinhados, fazendo a vontade do Senhor. Então o propósito dos vários dons é se unirem para a pregação do Evangelho, para o aperfeiçoamento, sempre lembrando que o objetivo é o servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Aquele que quer ser o primeiro deve ser o primeiro a servir, né? Aquele que se acha numa alta posição, que se acha o líder, aquele muito mais deve servir os outros, né? Então o propósito dos dons é o serviço. Servir a Deus, servir aos próximos, aos nossos próximos, né? E jamais deve ser motivo de exaltação própria. Então o dom que Deus nos deu não deve ser usado para exaltação própria, mas para o servir, para alcançarmos muitos corações para a causa do Senhor. Assim haverá o aperfeiçoamento dos santos dentro dessa unidade, com os dons que Deus tem dado a cada um. Deus concede os seus dons de maneira que mais lhe agrada, da maneira que mais lhe agrada. Ele fornece um dom a um, outra dádiva a outro, mas tudo é para o bem de todo o corpo. Está na ordem de Deus que alguns sejam úteis numa linha de serviço, enquanto outros atuarão noutras frentes, ou seja, todos trabalhando sob o mesmo espírito. A compreensão desse plano protegerá contra rivalidades, orgulho, inveja ou desprezo mútuo. Isso fortalecerá a unidade e o amor entre os irmãos. O quarto tópico vem nos falando construção do corpo. A letra A, que caráter os remidos terão e o que é necessário para desenvolvê-lo. Então a construção do corpo aqui de Cristo, né, como a igreja nessa terra, é preciso desenvolver algumas coisas, os dons que Deus nos dá, os talentos e o caráter. Que caráter os remidos terão e o que é necessário para desenvolvê-lo. 1 João 3, 2 e 3, João 17, verso 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, quando nós nos entregamos a Cristo, ele nos leva a ter um caráter semelhante ao dele. Então, é a união com Cristo que nos faz ter um caráter puro, nobre, perfeito, né? Que caráter os remidos terão? Um caráter puro, santo. Mas isso vem de nós? Não. É a união com Cristo. Dentro da nossa esfera, poderemos ser perfeitos, né? Da nossa esfera humana, em Cristo Jesus. Unidos a Cristo Jesus, nós alcançaremos resultados impressionantes, né? Seremos fiéis, verdadeiros, puros, santificados. Então, conhecer a Cristo é tudo. Ter Cristo na nossa vida é tudo. Um relacionamento com Cristo pessoal, né? Só desenvolveremos um bom caráter, só obteremos um caráter aceitável diante de Deus, né? Com uma íntima comunhão com Cristo Jesus. Isso é um processo diário, né? Quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, aqueles que têm um caráter semelhante ao dele serão atraídos a ele, né? Mas isso é uma construção que leva um tempo. É necessário abrirmos nosso coração e é necessário haver uma entrega contínua de verdadeira comunhão com ele, né? Buscando viver o verdadeiro amor, a prática da sua palavra e diariamente buscarmos a santidade e a pureza. A vida daquele em cujo coração Cristo habita, revelará a piedade prática. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. A doutrina pura se misturará com as obras de justiça. Como resultado, os preceitos celestiais se misturarão
com as práticas santas. Cristo é o sistema completo da verdade. Os primeiros cristãos eram, de fato, um povo peculiar. A conduta irrepreensível e a fé inabalável era uma reprovação contínua de que perturbava a paz do pecador. Embora poucos em número, sem riqueza, posição ou títulos de honra, era um terror para os malfeitores onde quer que seu caráter e doutrinas fossem conhecidos. A letra B. Qual é a importância de preservar as doutrinas puras? Qual é a importância de preservar doutrinas puras nesta igreja como parte essencial da formação do caráter? Judas 1 e 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, irmãos, Cristo, ele é a verdade. Cristo é a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Ele é o caminho. Ele é a palavra de Deus, né? Ele é o verbo encarnado que habitou entre nós. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém será salvo senão por meio de Cristo. Ninguém verá o Pai senão por Cristo, né? Então, como fiéis, como pessoas fiéis, como crentes fiéis, nesses últimos dias nós precisamos manter os marcos antigos. Precisamos manter e andar nas veredas antigas, né? Qualquer infiltração do erro, tentando entrar na igreja ou na nossa própria vida particular, nós devemos de imediatamente expurgar, né? Expulsar, extirpar da nossa vida e do meio da igreja do Senhor, né? Precisamos batalhar por essa fé, a fé pura, a doutrina pura da palavra de Deus que uma vez foi entregue aos santos. Então nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, porque Cristo é a verdade, Cristo é a doutrina. Então precisamos preservar o nome de Cristo, precisamos viver as verdades que ele nos ensinou para que ele seja glorificado, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à verdade e serem salvas em Cristo Jesus. Então nós devemos estar atentos a todas as situações e ciladas do inimigo que ele tem armado para introduzir falsas, né, doutrinas, mentiras, meias verdades na palavra de Deus, porque Satanás nesses últimos dias ele tem tentado relativizar. Mas não é mais ou menos assim, não. Não tem problema fazer assim, né? Satanás então ele tem tentado relativizar a verdade, o inimigo ele se infiltra de mansinho dentro da igreja e na nossa vida também. E quando nós vamos ver, ele pode fazer um grande estrago, né? Então são as pequenas raposas que podem levar tudo a perder. As pequeninas coisas Satanás também usa para destruir a doutrina de Deus na nossa vida e também para destruir a igreja. Então, somente preservando a verdadeira doutrina e praticando a verdade da palavra bíblica originalmente é que nós alcançaremos em Cristo um melhor caráter diante de Deus, né? Então, precisamos ser vigilantes com o mundo e com o seu sistema que querem deturpar a palavra do Senhor. Os apóstolos e seus colaboradores da igreja primitiva, com frequência, eram obrigados a enfrentar heresias que falsos mestres introduziam no próprio seio da igreja. Então, no passado, aconteceu, e a história vai se repetindo e hoje também nos últimos dias. Precisamos estar atentos. A aproximação desses mestres não é descrita como uma abordagem aberta, mas em vez disso, como uma infiltração despercebida, que tal movimento suave de uma serpente, tal qual o movimento suave de uma serpente. Né? Então, Satanás ele usa estratégias, usa de sofismas, enganos, situações, né, suaves, que aparentemente são verdade, mas no final se revelarão grandes erros. Né? Os erros que se infiltraram na igreja primitiva e lhe ameaçaram a prosperidade jamais se extinguiram. Então, os erros que foram vindo pela apostasia, estão até os dias de hoje, né? Mas santos homens do Senhor, né? Os remanescentes sempre foram fiéis à palavra de Deus pura. Estão especialmente ativos hoje e constituem um dos perigos dos últimos dias, né? Essas falsas doutrinas. Por isso Deus exige que permaneçamos firmes, agindo tal qual João na sua época, mantendo uma postura inabalável em prol da verdade. Então, esse é o nosso dever. Continuarmos firmes, inabaláveis, né?
segurando o estandarte da verdade, agindo tal qual João na sua época, mantendo uma postura inabalável em prol da verdade. Com amor pela verdade, ardendo em nosso coração, lutaremos fervorosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. O quinto tópico vem nos falando do corpo de Cristo. A letra A, o que é o corpo de Cristo? Colossenses 1:18, Efésios 4:15. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o corpo de Cristo é a sua igreja. E nós somos chamados a fazer parte como membros, né? Ele é o cabeça da igreja, então quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos fazer parte como membros da igreja de Cristo aqui na terra. E esse corpo, ele deve estar em união, em perfeita união, em perfeito funcionamento, né? Cada um desenvolvendo seu papel, cada um fazendo a sua parte dentro da obra. E assim a igreja sendo o corpo de Cristo, ela significa que ela pertence a Cristo, então ela segue as ordenanças de Cristo, ela segue aos mandamentos de Cristo. Nenhuma igreja verdadeira se ela não segue aos mandamentos de Cristo, aos mandamentos de Deus. Ele é o cabeça, por isso cada membro da igreja recebe um dom para contribuir com o corpo de Cristo para o aperfeiçoamento da sua obra. E nós vemos aqui na nota a história da conversão de Paulo, né? Paulo se converteu ao cristianismo, reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, depois ele foi batizado, depois foi introduzido na igreja, e ali ele, em perfeito alinhamento com as doutrinas da palavra de Deus, a partir dali ele foi então direcionado por Deus para desenvolver uma grande obra, né? E ele usou seus dons para a obra do Senhor. Nós vemos aqui nessa nota, a história da conversão de Saulo nos fornece importantes princípios, os quais devemos sempre ter em mente. Cristo o levou diretamente à sua presença. Saulo era alguém a quem Cristo destinou para uma obra muito importante, um servo que seria um vaso escolhido para Jesus. No entanto, o Salvador não lhe transmitiu pessoalmente as lições da verdade. Ele interrompeu o seu curso, confrontando-o e convencendo-o. Mas quando Saulo lhe perguntou: o que queres que eu faça? O Senhor, o Salvador, levou-o a ligar-se à sua igreja e deixou que ela o guiasse quanto ao que deveria fazer. Então Cristo guiou Paulo à sua igreja e ali ele foi sendo aperfeiçoado ao ponto de fazer uma grande obra para Cristo aqui na terra. Quantos corpos Cristo tem? E por que às vezes há muitas corporações que alegam ser leais a ele? Efésios 4:11, Efésios 4, verso 4, Isaías 4:1, na verdade. Irmãos, quantos corpos Cristo tem? E por que muitas são as igrejas que dizem que são leais a ele? Cristo tem apenas um corpo. Cristo apenas tem uma igreja aqui na terra. E essa igreja tem essas características. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos a verdadeira igreja, né? O verdadeiro povo remanescente que serve ao Senhor. Efésios 4:4, mas há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora uma profecia que está se cumprindo muito a olhos vistos aqui nesses últimos dias, Isaías 4, verso 1. E sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, sete mulheres, no caso mulheres aqui, no sentido figurado da profecia, significa igrejas, né? Mulher, na profecia, significa igreja. E naquele dia, nos últimos dias, né, lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo seu nome, tiram nosso opróbrio. Então, muitas igrejas apenas querem o nome de Cristo, mas querem usar o seu próprio pão, ou seja, usarem a sua própria doutrina, doutrinas distorcidas, doutrina que é frontalmente contrária à palavra de Deus, querem apenas o nome de cristãos, mas vivem contrariamente à palavra do Senhor. Então, é o que está acontecendo nesses últimos dias, né? Uma profecia que se cumpre especialmente nos últimos dias. Muitas igrejas, muitas corporações falam em nome de Cristo, pregam em nome de Cristo, dizem que fazem muitos milagres, né?
Mas quando Cristo voltar, muitos dirão: Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor, fizemos muitos milagres em teu nome. Mas Cristo falará o que para eles? Não vos conheço, porque nunca praticaram a verdade, apenas usaram o nome de Cristo, né? É uma palavra dura, mas é a realidade que acontecerá, né? Eles falam que conhecem a Cristo, vivem por Cristo, mas não pregaram a verdade, não viveram a verdade, como a doutrina da palavra de Deus requer. Apenas usaram o nome de Cristo e assim Cristo foi desonrado. Mas a igreja de Cristo, ela tem uma característica aqui na terra. Em Apocalipse nós podemos ver, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o testemunho de Jesus. Então a igreja de Deus verdadeira nessa terra guarda os mandamentos de Deus completamente, todos os mandamentos, e possui o testemunho de Jesus. Então, algumas das características da verdadeira igreja do Senhor, precisamos estar atentos nesses últimos dias, estudando a palavra de Deus para não cairmos nos enganos de Satanás. A letra C. Por que somos colocados em uma função dentro da igreja? 1 Coríntios 12, 19, 26. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então, irmãos, o corpo, por exemplo, o corpo humano é formado de diversos membros, né? E a união de cada membro vai fazendo o perfeito funcionamento daquele corpo. Semelhantemente, a igreja de Deus também. Cada um tem o seu lugar, né? As mãos, os pés, o olho, a boca, cada um tem sua função importante aqui para a pregação do evangelho. Cada um tem a sua função importante para o melhor andamento da causa do Senhor aqui na terra. Então, cada um de nós temos o nosso valor dentro do corpo de Cristo. Então, a igreja de Cristo é semelhante ao corpo e nós recebemos, cada um de nós, um dom para desenvolvermos esse corpo da igreja de Cristo para o melhor andamento da igreja de Cristo aqui na terra. Então, cada um de nós recebemos uma função, um dom para trabalhar, para servir ao próximo e servir a Deus. O objetivo do recebimento dos dons, e cada um foi colocado numa função para trabalhar em prol do evangelho. Trabalhar servindo a Deus. Mas como é que eu posso servir a Deus? Eu só posso servir a Deus servindo ao próximo, a quem eu vejo, né? Então, nós fomos chamados para trabalhar, para levar o evangelho, a pregação do evangelho, para obtermos, por meio dessa pregação e desse trabalho, em Cristo Jesus, o aperfeiçoamento dos dons e, por consequência, em Cristo Jesus alcançaremos a sua misericórdia e a sua salvação. Por isso é importante estarmos na igreja, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vendo os acontecimentos finais, né? Por isso que diz o texto da palavra de Deus: não abandonando a congregação como é costume de alguns, mas estejamos mais frequentes nos cultos, ouvindo a palavra do Senhor, estudando, porque o dia está chegado, né? Porque chegou o grande dia, né? O momento da volta de Jesus está próximo, ainda mais nesse momento. Então, cada um de nós temos uma função, mesmo pequena ou grande, independente de qual seja a nossa função, nós temos o nosso valor, você tem, então, a sua participação e a sua contribuição para a obra do Senhor, e Cristo quer que você desenvolva os seus dons, os seus talentos para a sua obra. E assim todos irão testemunhar do amor de Cristo na nossa vida, né? Todos seremos testemunhos de Jesus onde estivermos. E aqueles que olharem para nós verão a graça de Jesus na nossa vida e serão alcançados também por essa misericórdia. A igreja está organizada para o serviço e a ligação com ela é um dos primeiros passos de uma vida de serviço para Cristo. A lealdade a Jesus exige o fiel desempenho dos deveres da igreja. Então, sejamos fiéis e leais ao Senhor, porque a verdadeira fidelidade e lealdade a Jesus importa em praticarmos, né? Desempenharmos as nossas funções na igreja, desenvolvermos nossos dons para Ele, assim alcançando as pessoas para a salvação de muitos. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude para compreendermos a sua palavra, que seu Santo Espírito possa nos dar a compreensão divina da verdade bíblica.